Muito bem, ontem o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, definiu a redução de 0,25%. Então, a taxa básica de juros, a Selic, baixou de 2,25 para 2. Era novo recorde desde o início aí da série histórica lá de 96. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o André Barbosa, que é o sócio-diretor da Toro Investimentos. Muito boa tarde ao senhor. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. André, eu gostaria que o senhor falasse da implicação em relação aos investimentos da Selic no seu patamar mais baixo da história aqui no Brasil. Perfeito. A gente tem um cenário onde o brasileiro, ele sempre conseguiu uma rentabilidade muito interessante, mesmo correndo um nível de risco muito baixo, porque as taxas de juros no Brasil eram muito altas, isso aí já não era verdade, na maior parte dos países do mundo. E mais recentemente a gente começou a ter o Brasil acompanhando essa tendência global, e acho que isso aí muda principalmente a visão em relação a investimentos, no sentido que as pessoas vão ter que se sofisticar mais, talvez investir um pouco mais em educação financeira, entender um pouco mais o perfil de risco delas, o que tipo de risco elas estão confortáveis em correr, porque simplesmente aquela renda fixa sem risco, ela vai dar uma rentabilidade que vai ser muito próxima de zero, e até quando você levar em conta os impostos, você vai ter uma rentabilidade real, impostos e inflação, a pessoa vai tender a ter uma rentabilidade real negativa, ou seja, seu dinheiro vai perder poder de compra ao longo do tempo. Então isso aí vai implicar numa necessidade de sofisticação da população brasileira na hora de olhar seus investimentos. Nós estamos acompanhando, o mercado de ações, o crescimento. O senhor avalia que, de fato, ele passa a receber até uma maior atenção, mas sempre aquele receio de investir em ações, longo prazo, muitas vezes as pessoas pensam no curto prazo. Vai mudar também essa questão do longo e médio prazo também? Com certeza, eu acho que as pessoas vão ter que, para ter um bom resultado, elas vão ter que começar a olhar mais para o longo prazo. O brasileiro tem uma natureza muitas vezes imediatista, o mercado de ações, ele traz sim belíssimas oportunidades, mas você tem que focar sempre no longo prazo para buscar essas oportunidades. Então não é uma coisa para você olhar pensando em dias, semanas ou meses, e sim pensar numa rentabilidade dos próximos anos. Agora, esse movimento ele tem sido crescente, Quando você olha que a gente virou o ano com 1.600.000 CPFs investindo na Bolsa, e a gente no meio do ano agora, no fechamento do primeiro semestre, eram 2.600.000. Então, 1 milhão de novos CPFs, isso aí acho que é uma consequência muito clara desse movimento da queda de juros, e as pessoas estão sim buscando oportunidades para remunerar melhor seus investimentos, e essa tendência na Bolsa ela está só começando. Quando você olha o percentual dos brasileiros que investem na Bolsa, em relação à população, ainda é muito baixo. Você pega os Estados Unidos, por exemplo, mais ou menos 30% da população investe diretamente em ações e outros 30% através de fundos. E no Brasil a gente está só engatinhando. Então essa tendência é que pelos próximos anos, sim, a gente veja milhões e milhões de brasileiros olhando a Bolsa como uma alternativa. Exatamente. E o senhor recomenda, claro, um auxílio técnico? Ou esse mercado a gente sabe que muitas vezes as pessoas se decepcionam, como o senhor disse, no curto prazo, a pessoa compra, depois há uma desvalorização. Uma recomendação técnica é necessária mesmo? Eu diria o seguinte, acho que primeiro passa por uma mudança um pouco cultural, acho que as pessoas começarem a procurar entender mais sobre o assunto. Então, era muito tradicional as pessoas simplesmente irem no banco, conversarem com o seu gerente e fazer uma alocação que era basicamente o que o gerente do banco recomendava. Isso aí funcionou muito bem por muito tempo. Para esses investimentos mais sofisticados, a gente vê que isso aí já não é necessariamente uma verdade. Então, acho que as pessoas buscarem o conhecimento, Então, hoje em dia você tem uma disponibilidade muito grande, várias instituições como a Toro, que você tem inclusive cursos grátis para as pessoas se informarem melhor, conhecerem melhor sobre o assunto e pensar que isso aí é uma alocação de risco, Então, sempre que você pensa em ações, assumindo que o mercado vai oscilar, a volatilidade faz parte do mercado acionário, sempre é importante você reservar uma parcela que é a sua reserva de emergência. Ou seja, qual que é aquele dinheiro para se você precisar de alguma coisa no curto prazo, imagina que você tenha uma situação, seja de saúde ou algum imóvel que você comprar, alguma coisa nesse sentido, ter uma reserva que vai estar, sim, em instrumentos de baixíssima volatilidade, baixo risco, que são para essas emergências,
e no restante, aí sim você pensar em alocações mais sofisticadas com esse foco no longo prazo. Com essa pandemia, né, muitos empresários, pequenos empresários e também as famílias, né, essa questão da reserva que o senhor falou, houve a extrema necessidade, as pessoas não têm, como o senhor falou, o hábito da poupança, mesmo no Brasil, é muito baixo ainda. E, de qualquer forma, o senhor acredita que esse fato aí, a pandemia, trazendo toda essa situação muito deletéria em relação às finanças pessoais, das empresas, haverá uma mudança de comportamento mesmo também nesse sentido da reserva, da poupança, do investimento de longo prazo? Acho que sim, acho que essa é uma tendência que as pessoas, quando passam, né, por um momento tão crítico quanto esse agora, eu acho que elas tendem a pensar mais no futuro, né, pensar em se prepararem para eventuais situações semelhantes. Então, você ter essa reserva de emergência é uma coisa que talvez não faça parte da cultura de muita gente. Mas eu aposto que agora, depois desse susto, né, que a gente está tomando, todos os impactos na economia, emprego, etc., eu acho que ao longo dos próximos anos, a gente vai ter um comportamento que vai ser muito mais nessa linha. Agora, uma coisa que é surpreendente é que a gente teve no início do ano, né, um movimento de queda muito forte na Bolsa. E eu, particularmente, eu tinha uma expectativa, poxa, o investidor de varejo, os pequenos investidores, agora talvez vão entrar em pânico e talvez tá vendendo as suas participações, as suas ações no pior momento. E o que a gente acabou observando na prática foi um movimento que foi o contrário desse. As pessoas tiveram uma atitude muito responsável, mantiveram seus investimentos e, em grande maioria, elas aumentaram as suas compras de ações ao longo do movimento de queda. Isso aí permitiu um retorno que foi muito bacana para a grande maioria desses investidores. Então, a maturidade do investidor brasileiro, ao longo dos últimos 6 meses, ela realmente surpreendeu muito positivamente. E até mesmo durante a pandemia, né, enquanto a economia, claro, ainda está convalescendo, mas a gente percebeu que houve, de fato, um bom desempenho na Bolsa, né? Acho que a Bolsa ela passou por um movimento de queda que foi dramático, né? Ela caiu ali, Aquele se não me engano, início, perto né? de 57%, né? No início, então foi aqueles movimentos, né, do circuit breaker, que a gente chama, que quando o mercado cai muito rápido, a Bolsa, até para manter a negociação ordenada, ela trava por um tempo a negociação para voltar depois. Isso aí gera realmente um movimento de um certo pânico pela parte dos investidores. Então foram quase 4 semanas seguidas de quedas muito fortes, mas de lá para cá a gente passou por duas coisas. O primeiro, que eu acho que é a liquidez global muito grande, então você pega os bancos centrais soltando muito dinheiro na economia, a própria ajuda indo para as pessoas físicas, e esse movimento das taxas de juros serem tão baixas pelo mundo inteiro, que basicamente você fica sem grandes outras oportunidades de investimento. Então, na hora que você soma esses dois fatores, essa liquidez com os juros muito baixos, isso aí acabou trazendo um movimento de retorno da Bolsa, quer dizer, a Bolsa subiu de volta de uma maneira muito impressionante e muito rápida. Então, isso aí também foi uma situação que talvez muitos gestores profissionais não esperavam, eles estavam tratando mais como um cenário de a economia vai demorar a voltar, etc., e acabaram tomando uma aula aí dos investidores de varejo, que se aproveitaram muito mais dessa alta do que vários gestores profissionais realmente. Para nós fecharmos, então, o momento seria propício, Selic mais baixa da história, 2%, e já imaginando que em 2021, quando a economia engrenar mais forte, o governo tem sempre aquele movimento de subir a taxa de juros. Então esse momento seria especial para aquela pessoa que possui, que conseguiu aí atravessar essa crise, evidentemente. Sim, eu acredito que é um movimento interessante que nós vamos ter ao longo dos próximos anos no Brasil. Vai ter muito fluxo, muito dinheiro saindo da renda fixa e indo para a Bolsa, a recuperação da economia vai acontecer. A sugestão que eu dou é que vocês não façam esse movimento de uma vez só, ou seja, vão fazendo aportes recorrentes. Todo mês você compra um pouquinho, divide aí o que é essa entrada na Bolsa, para você não correr o risco de entrar num momento que talvez não seja tão interessante, e sempre lembrando também de montar uma carteira diversificada. Não faz sentido você comprar uma única ação ou ações de um mesmo setor. Então, essa diversificação vai diminuir o que é o risco da sua carteira, a volatilidade, e também vai te permitir ter melhores retornos no longo prazo. Tá legal, nós agradecemos a participação do André Barbosa, que é o sócio-diretor da Toro Investimentos, falando a respeito dessa Selic recorde de baixa, 2% decisão do Copom ontem, e o comportamento agora em relação aos investimentos no país. André, muito obrigado, boa tarde.
Boa tarde, bons investimentos.